Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O tema do nosso devocional de hoje será a inutilidade espiritual. O que seria essa tal de inutilidade espiritual? Eu tenho dito, e tenho dito com alguma frequência, que o Evangelho ele oferece resposta para as grandes questões do homem. E uma das questões que nós nos deparamos com alguma frequência é por que as pessoas religiosas, e aí quando eu digo religiosas, eu quero fazer aqui um comentário que eu não uso esse termo religioso de forma pejorativa, como a maioria dos meus irmãos acabam usando, né? A gente ouve muito falar sobre religiosidade ou religião como se fosse algo ruim. De fato, o termo religião, religare, né? Religar-se a Deus, é uma inconsistência do ponto de vista bíblico, né? Que o homem não consegue se religar a Deus, mas às vezes a conotação de religiosidade tem a ver com aquele indivíduo que só adota a teoria, mas não adota a prática, né? Esse normalmente é o conceito. Eu não uso com grande frequência esse termo religiosidade. Às vezes eu uso o termo religiosidade ou religião para falar daquela parte espiritual do homem, né? Daquela parte onde o homem tem necessidade de se encontrar com o seu Criador, daquela parte onde o homem sente aquela necessidade de falar com o seu Deus. Então, quando eu falo de pessoas religiosas, eu posso estar me referindo a um crente piedoso, por exemplo, que é alguém religioso. Bom, feito esse comentário, por que as pessoas religiosas às vezes não têm consistência? Essa é uma questão que de vez em quando aparece e é sobre isso que nós vamos tratar no nosso devocional de hoje. A inconsistência ligada à prática religiosa, a inconsistência ligada à vida espiritual. Quando falamos dessa inconsistência, dessa inutilidade, nós percebemos que essa inutilidade, essa inconsistência, ela se manifesta com grande frequência por meio de um sintoma muito claro, chamado esterilidade. Ou seja, pessoas inconsistentes espiritualmente, pessoas inúteis espiritualmente, elas simplesmente não têm frutos. Ela não manifesta frutos evidentes ou evidências desse fruto na sua própria vida. E nós temos hoje um grande inimigo no nosso meio, que é achar que porque temos uma religião, uma vida espiritual, porque carregamos o nome de uma religião, carregamos o nome de uma fé, a fé cristã, ou a igreja X ou a igreja Y, que muitas vezes achamos que porque temos isso, tudo está certo e nós não precisamos avançar, não precisamos crescer. A fé cristã, ela é um caminho, por isso que os cristãos são chamados de aqueles do caminho. Por quê? Porque a ideia é você ir caminhando, crescendo, avançando na fé cristã. E é sobre esse contexto que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque lá em Jeremias, hoje Jeremias 7:8 e também o Salmo de número 106, e eu vou sempre falar isso, é impressionante como que os salmos eles se encaixam com grande frequência naquilo que nós estamos falando relacionado aos profetas. E hoje o Salmo 106 é como se fosse um salmo de Jeremias, porque tem tudo a ver com o que o próprio Jeremias está falando lá na sua profecia. Bom, vamos falar um pouco então de Jeremias 7:8. Nesse capítulo, Jeremias ele é chamado por Deus, ele é convocado por Deus para ocupar um lugar lá na porta do templo. Então, Deus fala com Jeremias para ele ficar na porta do templo e ali ele ser um pregador da verdade. Naquele lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, Jeremias estaria para falar da verdade, para poder pregar a verdade para aquelas pessoas que estavam ali.
Nós já falamos dos vários pecados e dos vários erros que a nação de Israel estava sendo advertida naquele tempo. E só para relembrar aqui, a aristocracia que oprimia os pobres, o governo corrupto, né? Um governo que aceitava o suborno, muito parecido com o que a gente tem, né? E os líderes religiosos infiéis a Deus. Essa era o cenário global. Mas, de tempos em tempos, alguns profetas vão acrescentando alguns pecados, alguns crimes. E aqui em Jeremias 7,8, 2 crimes são acrescentados que são muito interessantes. Para falar o mínimo, né? Óbvio. Primeiro, crime, sacrifício de crianças. É isso mesmo. Lá na entrada do templo, próximo do templo de Jerusalém, alguns reis, eles construíram uma espécie de lareira mesmo, era um grande poste com uma espécie de chaminé, com uma entrada onde colocava-se fogo e as crianças eram literalmente jogadas dentro dessa lareira em chamas, crianças vivas eram jogadas dentro dessa lareira em chamas. Bom, será que é alguma referência aí a matar crianças inocentes, né? Não é, será que não é isso que algumas pessoas estão querendo quando elas defendem o aborto? Bom, só uma questão aí para vocês questionarem e perguntarem. O fato é que esse crime foi acrescentado, o crime de sacrifício de crianças. Outro crime foi acrescentado, que é a adoração familiar à rainha dos céus. Jeremias 7,18 fala assim, preste atenção, Jeremias 7,18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Então, uma adoração familiar a essa divindade chamada rainha dos céus. Engraçado que tem uma deusa pagã, mulher aí, muito conhecida no Brasil, que é também conhecida como rainha dos céus. Bom, 2 crimes então estão acrescentados agora. O sacrifício de crianças e também a adoração familiar à rainha dos céus. Contudo, apesar de tudo isso, a grande advertência de Deus aqui em Jeremias 7,8 é exatamente contra a religião inútil. E o que seria esse tipo de religião? O que seria a espiritualidade inútil? Bom, primeiro, ela é cheia de aparência, mas vazia de conteúdo. Interessante que Jeremias chega a criticar aqui a nação de Israel. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Eu não lembro se eu anotei esse versículo. Anotei, olha aqui. Jeremias 8,7, olha o que diz. Até a cegonha do céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba e a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Então, o que estava acontecendo ali? O povo não conhecia a lei de Deus. Eles tinham muita aparência, tinha muita pompa. Quem chegava ali e falava, olha, esse povo aqui serve a Deus, porém eles não tinham o conteúdo. Eu estava ouvindo uma entrevista ontem de um grande líder cristão da América do Norte e perguntaram para ele qual é o maior problema dos cristãos americanos. Ele disse, olha, eles estão sofrendo de anemia bíblica. Uma coisa interessante, lá nos Estados Unidos eles estão sofrendo o mesmo que nós estamos sofrendo aqui. Ele chegou até a usar um termo que eu gostei, ele falou que os cristãos americanos estão sofrendo de AIDS espiritual. O que é isso? Eles sofrem ataque de um vírus e não têm qualquer defesa. As defesas deles estão comprometidas. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Precisamos conhecer a verdade para anular o poder da mentira. Precisamos conhecer a verdade para anular o poder da mentira. Sature a sua vida de Bíblia. Leia a Bíblia, leia muito a Bíblia, estude a Bíblia com frequência, estude a Bíblia toda hora, estude a Bíblia todo dia, leia a Bíblia, porque ao conhecer a verdade, você vai poder anular o poder da mentira. Aquele povo,
a crítica de Jeremias é que até os pássaros conheciam as coisas que eles não conheciam. Então, uma religião que tem aparência, é bonita, as pessoas são bonitas, o Instagram é bonito, a vida nas redes sociais é bonita, mas não tem conteúdo. Esse era um problema e esse continua sendo o problema que nós enfrentamos também nos dias de hoje. Segunda característica da espiritualidade inútil ou da religião inútil. É cheia de prática, mas é vazia de transformação. Anota o que eu vou dizer agora. Os frutos são evidentes e evidências. Eu tenho falado isso com alguma frequência. E quando nós falamos cheia de prática, mas vazia de transformação, e olhamos aqui para a nação de Israel, uma crítica de Jeremias era exatamente porque as pessoas continuavam frequentando o templo, continuavam com suas práticas religiosas, mas não tinha transformação. E hoje nós enfrentamos isso, só que nós estamos matando, ou mata-se o problema da forma errada. Então, o problema não é a prática, o problema não é deixar de fazer. Nós temos que continuar fazendo, mas não fazer pela motivação errada. Então, muitas vezes eu vejo crítica, né? Você está no ativismo, você está fazendo demais, então pare de fazer. Não, não pare de fazer. Pare de fazer com a motivação errada. Pare de fazer pelos motivos errados, com o coração errado. Porque fazer também é parte do mandamento de Deus. Fazer também está incluído nas ordens do Senhor. Por exemplo, o Senhor não mandou cuidar uns dos outros? Não está escrito isso lá no Novo Testamento? E o cuidar uns dos outros, na grande maioria das vezes, não está inserido no contexto da igreja local? Então, cuidar uns aos outros da igreja local é uma ordenança do Novo Testamento. Mas nós temos que cuidar uns dos outros com perdão e não com vara, não com maldade ou não por interesses próprios. Por exemplo, no Novo Testamento não se ensina a servir uns aos outros no contexto da igreja local, só que nós devemos servir com amor. Então não é parar de servir, é passar a servir com amor. O problema é que, por que o ativismo, e eu não estou defendendo o ativismo aqui não, tá gente, por favor, mas por que muitas vezes as pessoas se cansam de fazer? É porque não fazem com amor, não servem com amor. Estão servindo, mas sem amor. E servir sem amor vai cobrar um preço. Por isso que você vê pessoas amarguradas com relação ao ministério, porque não servia com amor. Se você for pegar um copo no chão que alguém deixou, não pegue murmurando. Pega, joga no lixo e louve a Deus, porque Deus te deu essa oportunidade. Por exemplo, a Bíblia não diz para entregar os seus recursos financeiros, entregar o seu tempo, entregar tudo que você tem. Deus não fala sobre isso, só que nós temos que entregar para o outro e não para nós mesmos. Então, uma religião cheia de prática, uma espiritualidade cheia de prática, mas que não é transformada. E por que não é transformada? Porque o coração não é transformado. Então, não adianta você servir nas redes sociais, não adianta você servir simplesmente para as pessoas verem. Não, você precisa entender que a transformação vai ser do seu coração, dos amores do seu coração. E a terceira característica, já para a gente caminhar para o fim, dessa religião inútil, dessa espiritualidade inútil, é que ela é incapaz de reconhecer a sua própria esterilidade. Aquele povo, o povo na nação de Israel, eles não reconheciam que alguma coisa não estava bem. Eles não reconheciam que Deus os estava chamando para um retorno. Então, ouça o chamado de Deus hoje. Ouça o chamado de Deus dizendo para você que você precisa acertar as coisas, que você precisa corrigir as coisas. Então, nessa manhã, esse é o nosso chamado, o chamado para corrigir as coisas. E aí, você pode estar se perguntando, pastor, como fazer para vencer a religião inútil? Como fazer para vencer a espiritualidade estéril, espiritualidade inútil? Gente, o caminho continua sendo o mesmo. Não dá para reinventar a roda, não precisamos inovar na pregação da palavra de Deus.
o caminho é o estabelecido por Jesus. Arrependimento, arrependa-se dos seus erros, dos seus pecados, e fé, confiança em Jesus, confiança plena de que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Por exemplo, alguém que confia na religião e não confia em Deus, ele vai imaginar que fazer as práticas religiosas pode salvar ele. Aquele que confia em Jesus, ele sabe que porque Jesus o aceitou, porque Jesus o amou, ele pode fazer práticas religiosas. Percebe que a prática, ela continua ali. Percebe que o reconhecimento da incapacidade continua ali. Percebe que a vida cristã continua ali. Só que agora a motivação é diferente. Então, o caminho é o mesmo. O Evangelho oferece resposta para as grandes questões do homem. Como vencer a espiritualidade inútil? Através do arrependimento e da fé. Aí, de fato, você vai viver o restaurar da sua espiritualidade. Bom, para finalizar, eu queria deixar aqui uma aplicação, o desafio do Léo aí desta quinta-feira. E qual é o desafio? Eu quero desafiar 2 grupos de pessoas nessa manhã. Primeiro, para aqueles que estão se sentindo estéreis espiritualmente, para aqueles que são sinceros e reconhecem que não tem frutos na sua vida, que não existe transformação de fato, que você precisa literalmente atender esse chamado de Deus e recomeçar. Então, para você, reconheça a sua própria esterilidade e ore pedindo ajuda ao Senhor. Então, faça isso nessa manhã. Assim que terminarmos o devocional aqui, você pare um instante, fala: Senhor, eu reconheço que a minha vida espiritual é estéril, não tem qualquer fruto, não tem qualquer indício de transformação, eu não tenho, a minha espiritualidade ela não gera nada. Eu preciso de ajuda e, como eu disse, não só faça isso, mas comece a uma vida espiritual diferente. E talvez um segundo grupo de pessoas aqui talvez você fale assim: não, pastor, eu já dou muito fruto, Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e falei com ela: olha como Deus tem abençoado sua vida espiritual, como você tem crescido, como manter a consistência, como passar por aqueles dias em que nós seremos desafiados, como vencer aqueles dias em que o desânimo vai bater a porta, nós vamos questionar se vale a pena ou não. Como? Ore para que o Senhor guarde o seu coração. Assim que terminarmos o devocional aqui, fale: Senhor, guarda o meu coração para que eu não fique desmotivado, para que o meu coração não ensoberbeça, para que o meu coração não desanime e não volte para trás. Tá certo? Então, esse é o meu desafio de hoje. Você que é estéril, reconheça e clame a Deus. Você que está dando fruto, literalmente, corta para dar mais fruto ainda. Peça ao Senhor para te ajudar a dar mais fruto ainda. Esse é o nosso desafio desta quinta-feira. Certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, porque o tempo urge, Então vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor. Se você puder, então pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, diante de Ti que nós nos apresentamos agora. Pai, nós queremos reconhecer que muitas vezes nós somos inconsistentes diante do Senhor. Muitas vezes, Pai, o nosso coração é uma tendência natural a ir para o orgulho, para a arrogância, para criar, Senhor Deus, uma espiritualidade que é aparente, que é cheio, Senhor Deus, de práticas, mas que não é transformador e não tem frutos. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude nesta manhã. Reconhecemos que necessitamos da sua ajuda, reconhecemos que precisamos, Pai, da direção do Senhor e da unção do Senhor para que possamos mudar. Pedimos que o Senhor nos ajude nisso, Pai. Nos dê graça para que possamos reconhecer a nossa condição e alterar a nossa própria caminhada. Eu oro, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos que estão comigo, aqueles, Pai, que vão ouvir esta gravação, que eles sejam também
alcançados por esta verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira para todos. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.